A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar, Jornal da Hora, com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã. Quem sabe faz a hora. Manhã de segunda-feira, 8 de abril de 2019. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio aqui no Jornal da Hora, Marco Antônio Marrom, comigo aqui na Central Técnica, a produção do Marcelo Nunes e do Felipe Gotardo. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7 horas 1 minuto, 7 e 1, conferindo as quentes do dia. Rodada do futebol sul-mato-grossense de ontem apontou Águia Negra como um dos finalistas e o Aquidauanense, a final com o interior, as equipes do interior. O Águia Negra derrotou 7 de setembro em Rio Brilhante e no Morenão, em Campo Grande. O Aquidauanense derrotou o Esporte Clube Comercial da capital pelo placar de 2-1. Governador de Mato Grosso do Sul reforça a importância das medidas do governo federal para a recuperação financeira dos estados. Líder do PSDB no Senado apoia a indicação de Tucano para o comando do MEC. Prefeitura transfere para o dia 13 de abril inauguração da Academia ao Ar Livre do Jardim Campo Nobre. E na entrevista do dia, hoje, vamos conversar com a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Dentre as várias pautas, a questão da audiência na ANEEL, protesto dos nossos senadores contra o reajuste das contas da energia elétrica. A Energisa, portanto, junto à ANEEL, conseguindo um aumento aí. A senadora Simone Tebet conversa conosco daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Na última sexta-feira, o governador Reinaldo Azambuja cumpriu uma agenda ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na sede do Sindicato Rural de Campo Grande. O governador voltou a reforçar a importância da reforma da Previdência para o desenvolvimento econômico do país. Ele afirma que a pauta é tida como prioridade para os 27 estados e reforçou sua tese, dizendo que para aqueles que estão em recuperação financeira emergencial e aqueles que não estão, como é o caso de Mato Grosso do Sul, mas que precisam de aporte de recursos. Para o governador, a reforma da Previdência é o primeiro passo para destravar medidas econômicas de apoio aos estados e municípios. Ela é essencial para o Pacto Federativo e a repartição de receitas extras como recursos do pré-sal, disse o governador. O assunto foi debatido com o ministro Paulo Guedes, da Economia, em março, durante o Fórum dos Governadores. Agora, no dia 23 de abril, ele ficou de apresentar as medidas de apoio que vão contribuir para a melhora do poder fiscal dos estados, destacou o governador. No encontro da última sexta-feira, o governador anunciou que vai pedir para que a União priorize Mato Grosso do Sul na partilha de recursos do Fundo Especial para Investimentos na Segurança Pública, já que o estado faz divisa com o Paraguai e a Bolívia. Ele ainda disse
que devem ser solicitadas à União nova forma de gestão do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que tem 90% do custeio feito pelos estados. Agora, 7h05. E a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes, adiou a inauguração no último sábado da Academia ao Ar Livre no Jardim Campo Nobre. O evento estava marcado para as 10 da manhã do último sábado e foi transferido para o próximo sábado, dia 13, no mesmo horário, às 10 da manhã. Evento, portanto, em função do mau tempo, acabou sendo adiado. E a Academia ao Ar Livre, que vai beneficiar aproximadamente 24 mil pessoas naquela região do Campo Nobre. E até a próxima quinta-feira, abertas as inscrições para o concurso de procurador municipal, com 10 vagas e salário de R$10 mil, 10 mil e R$20. A Prefeitura de Campo Grande publicou, portanto, no Diário Oficial da União, durante o mês de março, o edital que torna pública a realização de concurso para o provimento de vagas no cargo de procurador municipal do quadro permanente do município. A jornada será de 40 horas semanais. Para concorrer a uma das vagas, que prevê reserva para pessoa com deficiência e negros, a questão das cotas, o candidato precisa do diploma, estar devidamente registrado, conclusão do curso e graduação em bacharel em Direito, fornecido pela instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação. E também estar inscrito na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, até a próxima quinta-feira. Inscrições aí, né, para o cargo de procurador municipal com 10 vagas. Agora 7h07. Sete horas 7 minutos. Daqui a pouquinho, Marcelo Nunes, Felipe Gotardo. Pro bom dia, aqui no Jornal da Hora, chegando com a previsão da meteorologia, o Felipe Gotardo e também Marcelo Nunes chegando com as quentes do esporte. Olha, em Brasília, hoje uma decisão importante do presidente Jair Bolsonaro com relação ao cargo de ministro da Educação. O nome mais cotado, caso o atual ministro Vélez aí seja demitido, porque ele disse que não vai entregar o cargo, o líder do PSDB, o senador Roberto Rocha do Maranhão, disse à imprensa em Brasília que com certeza agradaria ao Senado a nomeação do tucano Isalci Rocha para o comando do Ministério da Educação. Senador pelo PSDB do Distrito Federal, Isalci está cotado para o lugar do ministro Vélez Rodrigues. Tem sua indicação para a pasta trabalhada pela bancada evangélica no Congresso. É bom lembrar que na última sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro declarou que falta gestão, que é a coisa mais importante na questão do Ministério da Educação. O presidente ficou de decidir hoje os rumos aí, a decisão que ele vai tomar, portanto, em relação ao Ministério da Educação. O atual ministro, Vélez, afirmou que não vai pedir demissão. Ele foi indicado para o cargo por Olavo de Carvalho, que é o guru dos filhos do presidente. Olavo de Carvalho, no entanto, já lavou as mãos para a permanência do ministro. Ele fez uma postagem ontem no Twitter, lavando as mãos aí o guru dos filhos dos filhos do presidente, né? Bom, o senador Isalci está disposto a assumir o cargo se for convidado. Tem um forte apoio da bancada evangélica no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado.
A sua nomeação, no entanto, desagrada ao presidente nacional do partido, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ficou bem claro após encontro com Bolsonaro na semana passada. O ex-governador de São Paulo, Alckmin, ele fez críticas à articulação política do governo e declarou que o PSDB não aceitará cargos. Essa linha de raciocínio de Geraldo Alckmin é a mesma linha de pensamento do presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Portanto, hoje, conforme foi anunciado pelo presidente, que hoje, segunda-feira, estaria resolvendo essa questão aí de uma nova gestão frente ao Ministério da Educação. Agora 7h10, quem sabe faz a hora, 7h10. A previsão da meteorologia, aguardando, portanto, Felipe Gotardo daqui a pouquinho. O Marcelo Nunes comparecendo aqui no Jornal da Hora. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, Arthur Mário, bom dia, Marrom, amigos da Rádio Hora. Arthur Mário, nós acompanhamos a abertura da Expo Grande, a exposição. Aconteceu na última quinta-feira e na sexta-feira nós estivemos lá e acompanhamos um evento. Na oportunidade, entrevistamos o presidente da Expo Grande, né? Foi aberta este evento oficialmente na última quinta-feira, inclusive com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Na sexta-feira, o presidente do Parque de Exposições, Laucídio Coelho, de Campo Grande, Dr. Jonathan Pereira Barbosa, concedeu entrevista à Rádio Hora e disse que a exposição da capital é a segunda feira do agronegócio no Brasil. Vamos ouvir, portanto, o presidente neste momento. Saibam vocês que hoje nós já somos a segunda mais importante feira de agronegócio do país. Estamos por 0,8 para ser a primeira. Eu espero que o ano que vem sejamos a primeira no Brasil. O que determina a exposição de Campo Grande chegar a esse patamar? Determina que nós temos uma ministra, não é à toa, um outro ministro que também virá na Expo Grande, e ontem vocês viram que tivemos um terceiro ministro aqui. De forma que Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está na vanguarda do agronegócio que o Brasil produz para saciar toda a necessidade do mundo em alimentação. Este foi o Dr. Jonathan Pereira Barbosa, Arthur Mário, presidente do Parque de Exposições Laucídio Coelho. Mato Grosso está na vanguarda do agronegócio brasileiro, diz ele. Aos ministros que ele se refere são os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e Tereza Cristina, da Agricultura. Portanto, o trabalho que fizemos com o presidente da Expo Grande, que, repito, começou na última quinta-feira e segue até o próximo final de semana, Arthur Mário. Agora 7h13, 7h13 da manhã. A Expo Grande trata-se, como bem disse o presidente da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, que administra o parque, enfim, uma série de eventos, mas o principal evento sobre a batuta aí da Acrisul é a exposição, a Expo Grande, né? A segunda maior feira do país. A primeira se dá lá no estado do Rio Grande do Sul. E nós também conversamos com o presidente da Central do Sicredi Brasil, Celso Figueiredo, que destacou na última sexta-feira a importância do evento, pelo marco que é no agronegócio brasileiro, um espaço de grandes negócios, enfim, um espaço para apresentação de novas tecnologias e também um espaço de lazer, de cultura, de grandes eventos da população de modo geral. E nós o questionamos sobre a política de juros no Brasil. Como é que o país pode se desenvolver com altas taxas de juros? Vamos ouvi-lo aí. Política de juros no Brasil vai chegar o momento de discutir depois da reforma tributária. As cooperativas de crédito é um indicador
de que é possível baixar taxas de juros brasileiros, ela não suporta mais, não é isso? Normas do Banco Central fazem até com que os bancos cooperativos sigam essa política. Qual a sua opinião? É muito simples. Quando eu estou falando que nós somos uma sociedade de pessoas, nós não estamos aqui visando o lucro pelo lucro. É nós colocarmos os produtos e serviços à disposição para que o produtor rural possa se utilizar, especialmente o produtor rural do agronegócio, possa se utilizar desses produtos e fazer a sua atividade. A partir daí, nós levamos agora no final desse ano, mês de janeiro, até agora no mês de abril, nós estamos fazendo as nossas assembleias gerais nas cooperativas aonde nós atuamos. E estamos devolvendo para o nosso associado as sobras que nós oferimos durante o ano. Essa é a grande diferença. Olha, se durante o ano eu paguei uma taxa de juros X e estou ao final do ano devolvendo as sobras que o nosso negócio produziu, eu estou devolvendo, na verdade, é taxa de juros. Eu estou devolvendo X menos alguma coisa. Então, por conta disso, a nossa taxa de juros é menor, a taxa de juros nossa é mais convidativa e dá para a gente crescer mais de 23% ao ano. Agora, 7h15, 7h15. Durante o ano de 2017 e 2018, nesse programa, nós pautamos durante muito tempo e criticamos a política do Banco Central, à época governo do PT e do MDB, e os presidenciáveis que passaram aqui por Mato Grosso do Sul e que tivemos a oportunidade de entrevistá-los, a política de juros sempre fez parte das perguntas que nós fizemos aos candidatos à presidência da República. E ao questionar o presidente do Sicredi, que esteve aqui na Expo Grande, nessa fala dele, ele diz aí, olha, como que o Sicredi, que é um banco cooperativo, além de cobrar taxas de juros menores, distribui dividendos dos juros e do lucro aos associados, clientes da cooperativa, que é o Sicredi, e ele ainda fecha a palavra dele de que ao Sicredi eles obtêm, em média, mesmo devolvendo parte do lucro em cima de todas as taxas de juros cobradas, desde consórcio, conta corrente, CDC, empréstimo industrial, empréstimo à área comercial, empréstimo ao agronegócio, de que mesmo praticando uma taxa menor do que os bancos comerciais em nosso país, ao Sicredi eles têm aí uma média de crescimento anual de 23% ao ano. Agora, os bancos cooperativos acabam... A cobrança de juros comparando com os bancos comerciais, é mínima. A diferença é muito pouca. Uma diferença pequena. Porque eles também têm que cumprir as normas do Banco Central estabelecidas aí pelo sistema financeiro, onde, na verdade, o que nós temos é o monopólio dos bancos. Se um banqueiro entrar no mercado e quiser fazer uma concorrência com taxas menores, não pode. É impossível isso. Portanto, o Brasil e o brasileiro vai ter que ter muita paciência por conta de que nenhum governo teve coragem de mexer tão profundamente como é necessário. Houve um candidato à presidência da República, que foi o senador Álvaro Dias. Não decolou a sua campanha à presidência da República pelo partido Podemos, mas ele foi enfático. Caso fosse eleito, que a política de juros do Banco Central não ficaria apenas e tão somente lá no Conselho Monetário Nacional. As cadeiras ocupadas lá no Conselho são indicadas pelos próprios banqueiros, enfim. Que seria, as palavras dele, que seria a política de juros seria um assunto ligado diretamente ao presidente da República, ao ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Entrevista aí com o presidente do Sicredi deixa bem claro essa possibilidade, como é que poderemos ter desenvolvimento. E na questão da dívida pública brasileira, que é um grande gargalo aí, né? O país fica refém aí dos bancos também, não é? Agora 7h19. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Felipe Gotardo, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Olha só, chegou mais uma semana se inicia, né? E esfriou, né? Hoje muita gente acordou aí, saindo de casa, teve que pegar um casaco porque
as temperaturas começaram a diminuir. O ar frio de origem polar que chegou aqui no estado pela região sul do país influencia na queda da temperatura em todo o Mato Grosso do Sul. Apesar dessa queda, o sol ainda deve aparecer durante todo o dia nesta segunda-feira. Na região leste, por exemplo, a chuva chove a qualquer hora do dia e nas demais áreas ocorrem pancadas de chuvas a partir aí do período da tarde. Há mais possibilidade de chover no período da tarde. Para a capital Campo Grande não tem previsão de chuva, mas a temperatura deve permanecer amena, então não muito quente e também não muito frio. O sol aparece entre nuvens e as temperaturas podem chegar à máxima de 26 graus e 18 graus na mínima. Na região do Pantanal também não tem previsão de chuva para hoje, mas os termômetros ainda prometem tempo fresco, máxima de 28 para Corumbá e mínima de 17 em Aquidauana, que deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E temos aí um fenômeno que está atuando aqui sobre o estado. As chuvas para o trimestre de abril, maio e junho estarão um pouco mais acima da média em função da ocorrência do El Niño. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que neste ano registra aí temperaturas de aproximadamente 1,5 graus Celsius, acima das médias históricas, e será de baixa intensidade neste ano, Arthur. E agora em Campo Grande faz 19 graus. Jornal da Hora. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Pois é, temperatura em queda, né? Tendo que buscar lá no fundo do baú, né? Um casaco para enfrentar temperatura baixa nesta segunda-feira. E ontem a bola rolou nos estaduais pelo Brasil. Não foi diferente aqui no futebol de Mato Grosso do Sul. E o esporte em destaque agora aqui no Jornal da Hora. 7h21. Vamos ter uma final no interior aqui no Mato Grosso do Sul, hein, Marcelo? Vamos ter uma final no interior. O Aquidauanense vai enfrentar o Águia Negra. O Águia Negra enfrenta o Aquidauanense, melhor de 2 partidas. O primeiro jogo da final acontece no dia 14 e o segundo jogo será realizado no dia 21. Portanto, uma final é melhor de 2 partidas. Mas ontem nós acompanhamos, Arthur Mário, amigos da Rádio Hora, a derrota do Comercial para o Aquidauanense. O Comercial perdeu por 2-1. Colorado abriu a contagem, aliás, Colorado sofreu o primeiro gol, Aquidauanense marcou o primeiro, depois houve o empate da equipe de Aquidauana, e aí, no segundo tempo, o Aquidauanense fez 1-0, o Comercial empatou e o Aquidauanense virou o placar no segundo tempo, 2-1, favorável, portanto, ao time de Aquidauana. Fato é que houve muitas reclamações do torcedor colorado, reclamando que a arbitragem teve participação fundamental na derrota do Esporte Clube Comercial. Vamos repercutir o que foi rapidamente aqui, Arthur Mário. Primeiro ouvindo o goleiro Rodolfo, que é um dos principais jogadores do Comercial nesta temporada de 2019. Ele fala sobre o jogo de ontem. Vamos ouvir o que ele fala sobre esse assunto. Onde o Si acabou chutando a bola para fora, ele acabou dando escanteio, um escanteio que não existiu, e ali acabou desequilibrando toda a nossa equipe. Então foi uma arbitragem fraca, ridícula. O nosso futebol tem que ter vergonha de ter árbitros desse no quadro nacional, porque nem na Várzea, já no São Conrado lá, a gente viu uma arbitragem tão fraca como foi aqui hoje. E você, o que você planeja daqui para frente agora? Acertar, ver o que vai aparecer, colocar a cabeça no lugar, temos propostas, estudar o que é melhor para ver que vai ser. Bom, tá aí, portanto, esse é o goleiro Rodolfo, Arthur Mário, reclamando da arbitragem. Eu quero ouvir depois a sua opinião com relação à arbitragem. Você acompanhou o jogo, nós estivemos lá, acompanhamos a partida. Muitas reclamações. Daqui a pouco a opinião sobre a arbitragem. Vamos ouvir também o técnico do Aquidauanense, Mauro Marino. O que é que ele pensa com relação ao jogo? Vamos ouvir então. Técnico Mauro Marino, do Aquidauanense. Mauro, fatores determinantes para essa vitória diante da equipe do Comercial e, consequentemente, a classificação para a final. Suas observações sobre o jogo, evidentemente, os méritos do seu time. E o Comercial reclama que a arbitragem teve participação fundamental nessa vitória do Aquidauanense. Palavra sua. Eu não vejo o erro da arbitragem, né?
Se eu fosse parar para reclamar da arbitragem, automaticamente eu deixaria de focar na minha equipe, né? Isso aí a gente deixa a parte para a imprensa, para quem são os responsáveis, né? Tem todos os lances aí, vão passar na televisão, todo mundo tira as dúvidas, mas o aqui não muda, não tira o mérito do desempenho do Aquidauanense, da conquista do Aquidauanense, que fez por onde, foi uma equipe aguerrida, uma equipe cascuda, que sabe jogar dentro de casa, sabe jogar fora de casa. Em momento algum foi omissa ao jogo, né? Não se acovardou, né? Então a gente fica muito feliz pelo resultado, pela conquista, parabenizar todos os jogadores pelo desempenho hoje em campo. E agora é comemorar, né? Estou comemorando, a gente já foca já no próximo resultado, sábado em Aquidauana. Você obteve uma sequência de 3 finais. Esse foi o técnico Mauro Marino, Arthur Mário, falando sobre a partida. A arbitragem prejudicou o Comercial na sua avaliação, Arthur Mário? A arbitragem, ela foi catastrófica. E por ter prejudicado apenas e tão somente o Esporte Clube Comercial em lances capitais, foi uma arbitragem tendenciosa, sim. Porque se o assistente, que pertence aos quadros da Confederação Brasileira de Futebol, ele marcou lances quando o Aquidauanense estava no ataque, com toda consciência, com toda experiência, um árbitro consciente. Como é que o mesmo cidadão, em lances capitais em que toda a torcida, a crônica, enfim, quem estava acompanhando o jogo, tanto neste lance do escanteio, que não aconteceu, era tiro de meta, como bem disse o goleiro Rodolfo aí, né? Atacante do Aquidauanense, o Cia, que tocou na bola, foi muito claro, portanto, tiro de meta, e ele marcou escanteio. Houve uma polêmica, o goleiro Rodolfo, os jogadores da defesa do Comercial, isso no primeiro tempo, partiram para cima do assistente, né? E no segundo tempo, uma jogada de ataque, Comercial estava no ataque, trabalhando no campo onde o assistente número 1 fiscalizava ali, atuava. Novamente uma jogada, talvez a jogada mais linda. O jogador em meio de campo faz um lançamento, o atacante do Comercial parte de trás dos 2 zagueiros, ganha na velocidade, estaria frente a frente ao goleiro, adentraria a área e ele marca o impedimento. Portanto, inadmissível, tendencioso. Como é que é o nome desse assistente aí? Matheus Gonzaga. Dos quadros da Confederação Brasileira de Futebol. Marcou anulou um gol que, no entendimento de toda a crônica esportiva, estava impedido, sim, o atacante ou 2 atacantes do Esporte Clube Comercial. Portanto, ele teve consciência em alguns lances. Como é que ia se perder numa jogada extraordinária ali, numa jogada sensacional, quando o placar estava 1-1, por volta ali dos 20, 22 minutos do segundo tempo? Como é que um assistente, no lance, ele estava a 5 metros do jogador que fez o lançamento, o atacante do Comercial, no momento do lançamento, ele está atrás da zaga comercial, da zaga do Aquidauanense, e aí fica muito claro que ele, de forma tendenciosa, ele marca um impedimento, uma vergonha. Como é que ele não errou quando o Aquidauanense estava naquele setor que ele fiscalizava no primeiro tempo? Como é que ficou com essa postura? O futebol, infelizmente, o futebol ainda é um campo onde alguns interesses, por força daqueles que conseguem ter influência sobre determinados integrantes de um trio de arbitragem, é um campo ainda para que nós, formadores de opinião, e a torcida e todos os jogadores do Comercial, inclusive de torcedores do Operário que estavam na arquibancada torcendo pelo time de Campo Grande, no caso, foram solidários, né? Nessa trama aí do assistente número 1, Bandeirinha,
ao prejudicar o comercial da forma como prejudicou, marcando um escanteio, que ele estava no lance e marcou equivocadamente, né? De forma tendenciosa. Agora, pior foi marcar impedimento de uma jogada sensacional que levaria perigo, sim. O comercial poderia estar fazendo seu segundo gol e prejudicou. Prejudicou jogadores, prejudicou a própria diretoria, porque uma vaga na Copa do Brasil, aí o cachê 2020 para o ano que vem, deve ultrapassar aí a marca dos 500 ou 600 mil reais, hein, Marcelo? 600 mil reais foi neste ano, para participar da primeira fase da Copa do Brasil. Ou seja, eu estou falando da Copa do Brasil sem falar da Copa Verde. Ou seja, o vencedor do jogo de ontem, ou dos 2 jogos de ontem do Campeonato Estadual, garantem passaporte para a Copa do Brasil. E, evidentemente, um recurso de mais de 500 mil reais, pelas informações, são 600 mil reais. Arthur Mário, só para a gente completar, tem entrevista no Arjão aí? Não, acho que é o torcedor. Tem torcedor aí? É importante, né? A pessoa tá ligando. Ah, bacana. Mas é melhor agora, porque daqui a pouco nós vamos abrir o canal com Brasília, não é isso? Rodrigo Jesus, Arthur, abriu a contagem para o time de Aquidauana, André Bahia empatou para o Colorado e na etapa final o Jô chutou, a bola bateu em Gilson e matou, acabou enganando o goleiro Rodolfo e aí a vitória da equipe do Aquidauanense diante do Comercial. Lá em Rio Brilhante, o Águia Negra derrotou o 7 de setembro por 2-1. No primeiro jogo, já havia vencido por 3-1. Giovani abriu o placar para o time douradense, enquanto Careca e Jorginho viraram o placar favorável ao time do Águia Negra, que vai tentar o seu 3º título de campeão estadual de futebol. O Águia Negra chega pela 3ª vez a uma final do Sul Mato Grossense de futebol em 40 anos de história. Arthur Mário, rapidamente aqui, só para a gente encerrar aqui o esporte no Campeonato Paulista. E o São Paulo eliminou o Palmeiras, Arthur Mário. Empatou por 0-0 no jogo de ontem, já havia empatado no primeiro jogo, 0-0. Nos pênaltis deu São Paulo 5-4. São Paulo é finalista do Campeonato Paulista 2019. Espera agora o vencedor de Santos e Corinthians. O jogo vai ser hoje à noite, 7 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Vamos ver quem será o adversário do São Paulo na grande final do Campeonato Paulista 2019. Agora 7 horas e 31 minutos, o canal já está aberto, né, com a senadora Simone Tebet. Vamos atrasar um pouquinho o roteiro comercial, portanto, a política em destaque aqui no Jornal da Hora, na Rádio Hora 92,3 FM, a Rádio da Família, antiga Rádio Cultura, 70 anos no ar, 70 anos de prestação de serviço. Senadora Simone Tebet, a gente convida ela desde a volta em fevereiro dos trabalhos no Senado, e ela que ocupa uma posição de destaque no Congresso Nacional. Ela é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eleita democraticamente, escolhida, portanto, como presidente da comissão. Ela que teve na figura do saudoso pai Rames Tebet, uma das referências para estar onde está e pelo respeito que ele deixou a nível de Brasil e a nível de Congresso Nacional, e algumas viagens, até visitando a senadora em gabinetes aí, logo depois dela ter tomado posse. A senadora Simone Tebet, a cada ação, a cada participação, sempre conquistando força e reconhecimento junto aos seus pares, e conversa hoje com os nossos ouvintes sobre uma série de assuntos, principalmente com o assunto mais polêmico da semana passada, que foi uma audiência na ANEEL. A questão do aumento da energia elétrica, atendendo a Energisa aqui no Mato Grosso do Sul. Bom dia, senadora Simone. Bom dia Arthur, bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. É um prazer muito grande poder falar com Campo Grande e região através do seu programa. Senadora, a senhora vive um momento de prestígio e de reconhecimento. Um prestígio em função de um reconhecimento pela sua postura e também, quando a gente foi a Brasília, quer dizer, o sobrenome pesa pelo histórico também dos seus saudosos pais, o ex-governador e ex-senador Rames Tebet. E nesse momento de mudanças no país, a eleição de um novo presidente do Senado, que a senhora o apoiou e ao mesmo tempo também conquistou, junto às diversas forças partidárias, esse cargo, o segundo mais importante dentro do Senado. Eu dei essa pauta aí, mas a gente vai conversar sobre vários e vários assuntos.
esse reconhecimento e essa mudança necessária, o país clama por tantas e tantas reformas. A senhora fez há poucos dias também uma audiência que foi marcante junto ao ministro da Justiça, enquanto ele enfrentava problemas na Câmara. O Senado abriu as portas recebendo o ministro Sérgio Moro. Como é que foi aquela audiência lá, senadora? Pois é, Arthur, muita coisa mudou, né, do ano passado para esse. A população foi às urnas, independente do presidente que tem escolhido, a gente tem que entender o recado, principalmente da população sul-mato-grossense. Independente de estar satisfeito ou não com o presidente, o que o povo quis e clamava era por mudança. Mudança de valores, mudança ética, combate à corrupção, que realmente é um câncer que atrasa o país e que também é responsável pelo desemprego, por toda essa desigualdade social. Então, nós começamos o ano tentando atender aos anseios da população. Fomos para uma eleição de presidência do Senado muito difícil, onde eu tive que a toda hora fazer quase que assim, uma estratégia a cada hora para poder derrotar Renan Calheiros. Não foi fácil, né? Nós tivemos que contar com uma série de situações que não tínhamos controle, como na madrugada uma decisão do Supremo decidindo que o voto era secreto. Amanhecemos muito desanimados, mas diante de um processo todo nós conseguimos derrotar Renan Calheiros. Quando eu percebi que dava para ganhar no primeiro turno, Davi não abria mão, abri mão para ele poder ganhar, a gente matar essa questão. Faço essa preliminar, porque você mencionou, mas para dizer que, como consequência também, nós vimos lá na Câmara dos Deputados que o presidente da Câmara começou a querer enrolar o projeto do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, como todos sabem, está com um pacote interessante. Claro que tem alguns excessos que talvez precisam ser alterados, mas um projeto de combate ao crime organizado, a lavagem de dinheiro, a corrupção, e ele, portanto, apresentou 3 projetos, um maior e 2 menores, e na Câmara resolveram abrir ainda uma comissão especial com 90 dias, mais 90 dias, para ver se juntava o projeto do ministro a outro projeto. Isso ia levar 6 meses só para fazer isso. Então, o que nós combinamos dentro da comissão, que eu presido? Uma senadora aproveitou e clonou. O que é clonar? Ela fez os mesmos 3 projetos, copiou e apresentou lá no Senado para a gente começar a discutir primeiro no Senado de forma mais rápida. O que nós fizemos? Eu já designei 3 relatores que já estão trabalhando nesses projetos para que a gente possa dar celeridade ao projeto de combate ao crime e à corrupção. Então, é o trabalho dos senadores mostrando que está atento ao que a população quer, atento ao que a população está dizendo e fazendo, claro, aquilo que a população deseja. Às vezes as ações políticas são muito mais, digamos, fáceis nessa manobra inteligente que a senhora utilizou, em parceria ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e muito mais rápido, com resultados práticos, né, de forma pragmática, do que às vezes os projetos pontuais. E essa questão da ANEEL, senadora Simone Tebet, não bastasse o clamor da população de todos os municípios com os aumentos nas contas de luz durante o verão, e ainda a ANEEL concedendo um aumento nas contas, logo em breve, atendendo um pedido da Energisa. Como é que foi a audiência, a senhora e Nelson Trade e a senadora Soraya Tronic, numa pauta em que coletivamente vocês nos representaram? Como é que ficou e qual que é a expectativa para o consumidor depois dessa conversa lá na ANEEL? Essa é uma questão que ela é muito mais ampla do que a conta de energia. Eu venho batendo muito nessa tecla. Eu tive o privilégio também o final do ano retrasado, e infelizmente está parado na Câmara, de ser relatora de um projeto, um projeto muito grande, foi muito demorado o trabalho, durou quase 2 anos de trabalho para criar uma lei que é o marco regulatório das agências reguladoras. O que é isso? Não tem nenhum cidadão brasileiro que não é influenciado negativamente ou positivamente, que não é atingido por uma decisão
de uma agência reguladora. Ou o cidadão tem telefone celular, ou ele pega avião, ou ele pega um ônibus coletivo, ou ele pega um ônibus para ir para a cidade do interior ou outra cidade, ou ele tem conta de energia, ninguém vive sem energia elétrica, enfim, todos usam serviços públicos, nós cidadãos. O Estado brasileiro criou essas agências reguladoras, a ANEEL, a Anatel, a ANAC, e são 11, justamente para que elas regulem, controlem essa relação entre a ponta mais fraca, que somos nós consumidores, que compramos as coisas e serviços, e quem vende, que é a iniciativa privada, a companhia aérea, a companhia de telefone celular, a Energisa aqui em Mato Grosso do Sul, etc. Infelizmente, as agências reguladoras olham muito mais pela ponta mais forte, que são as empresas, do que pela ponta mais fraca, que somos nós. E isso a gente vê constante, não é só na conta de energia. E esse projeto, inclusive, que está muito bom, que aperta o cerco, né, cobra muito das agências reguladoras, infelizmente está na Câmara. E eu estive lá, esse é o exemplo claro, nós tivemos na ANEEL, confirmando exatamente como a ANEEL defende e olha pela ponta mais forte, no caso, que são as companhias de energia elétrica. Porque, Arthur e Marcelo, não tem cabimento. Quase 13% de aumento na conta de energia em um ano, sendo que a inflação foi de 3%, quer dizer, quase 10% a mais. O argumento deles, é que a Energisa compra energia da Itaipu e compra em dólar. Mas isso a gente sabe, já está precificado, já está no contrato que é assim. Então, nós fomos muito duros. Eu estou no Congresso na luta para que a Câmara aprove o mais rápido possível essa lei. E, paralelo a isso, como não saímos satisfeitos da reunião, estamos também cobrando, ficou de dar uma olhada, eu não tenho esperança que ela vai rever esses valores, e esperando também que a Assembleia Legislativa possa, quem sabe, convocar a Energisa. No passado nós já passamos por isso, para ver o quanto ela poderia diminuir esse percentual. A questão das agências, infelizmente nem tudo aquilo que o Brasil, né, o que é bom para a Europa não é bom para o Brasil. Antigamente era aquela frase popular, né, da classe política, era bom para os Estados Unidos, seria bom para o Brasil. No entanto, nas políticas de privatização, a senhora foi muito feliz, as 11 agências reguladoras, e a gente bate nessa tecla aqui a cada momento, né? Veja o caso específico da CCR-MS Via, onde a OAB agora, o presidente da nossa OAB-MS, Dr. Mansur Carmucho, também entrou com uma ação civil pública, através da OAB, cobrando a imediata retomada da duplicação da rodovia, onde, na verdade, ela não cumpriu quase nada, e também a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, também concede tudo, no caso a CCR, a concessionária da BR-163. Né? Outro exemplo, né, para você ver como tudo hoje, porque é óbvio que o Estado, né, a União, os ministros, os ministérios não dão conta de fazer essa fiscalização. Então, a partir do momento que criaram essas agências, não podiam ter criado nos moldes, você foi muito feliz, dos países lá de fora. Tinha que ter criado, elas são necessárias, mas tinha que ter criado nos moldes brasileiros, né? Onde aqui realmente a ponta mais fraca não tem condições de gritar, não sabe para quem reclamar, não adianta só reclamar para o PROCON, ela precisa ter um canal mais próximo. Por mais que haja o Conselho do Consumidor formado por consumidores nessas agências, esse conselho é muito frágil, ele é muito fraco. Então esse projeto está na Câmara, eu estou muito animada porque é um projeto que foi feito fazendo muitas audiências públicas, todos foram ouvidos. Se aprovado, é um alento. Se aprovado, as agências vão ter um controle maior de todos nós e vão ser obrigados a olhar por quem elas foram criadas. Elas foram criadas para olhar pelo consumidor, portanto, por cada um de nós, nessa briga que é assimétrica, eu repito, que ela é desigual, na hora, não é só de aumento de tarifa, é na qualidade do serviço, é de levar o serviço para todos os lugares. Exemplo do celular, você pega a maioria da população da zona rural, não tem a banda larga, não tem a linha celular, porque não tem sinal, porque eles alegam que é caro colocar uma torre próxima, ganhando tanto dinheiro quanto ganham. Então, esse é o país que a gente, infelizmente, não quer,
e por isso que a gente luta dia a dia, né, para ter um país melhor. Todos nós lutamos e o Congresso está atento também. Agora, 7h44, no Mato Grosso do Sul, aqui no Jornal da Hora, conversando com a senadora do MDB, Simone Tebet, sobre esse momento de Brasília e da política nacional. Senadora, a senhora preside a comissão onde existem os projetos da Casa, no Senado, mas ao mesmo tempo também a senhora que viveu 2 governos, governo Dilma, governo Michel Temer, e no início do ano a senhora entrando para a linha de frente nesta comissão tão importante e foi pré-candidata também à presidência do Senado. Aliás, o vosso nome foi lembrado inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro durante o governo da transição. Né? Não tinha o nome do Davi Alcolumbre ainda, enfim, mas ele externava simpatia pela senadora, aquela mocinha lá do Mato Grosso do Sul, enfim. Quer dizer, o vosso nome... Não mocinha mais, né? Exatamente. No entanto, a senhora lida na comissão que decide o futuro desse país, com pautas, digamos, comportamentais, aquilo que surge do dia a dia do comportamento, a violência, os problemas da saúde, enfim, necessitando de um novo ordenamento legislativo. Muitos projetos. No entanto, a senhora tem os projetos macros desse governo. A senhora que acompanhou os governos anteriores, enfim, qual que é a análise que a senhora faz e as urgências do país e que vão necessitar da sua influência política, não só na comissão, mas no Congresso em geral? Bom, primeiro lembrar que num sistema presidencialista forte como o nosso, normalmente quem pauta a vida de todos nós e também dos deputados e senadores é o presidente da República. Quer dizer, é aquilo que está na mente da equipe econômica, da equipe técnica do governo que normalmente costuma ir para frente. Nós poderíamos dividir rapidamente em 3 pontos. Nós temos urgente uma pauta econômica, uma discussão sobre a reforma da Previdência, que não necessariamente precisa ser aprovada do jeito que veio e nem vai ser aprovada do jeito que veio. Ela veio injusta em relação a alguns pontos e nós vamos consertar essas injustiças para não causar prejuízo para o trabalhador mais simples, aquele que ganha 1, 2, até 3 salários mínimos. Ele precisa ser preservado. Paralela à pauta econômica, que não é só a reforma, mas com outros pontos importantes, para desburocratizar, para acelerar, para que a classe, a agricultura, a pecuária, a indústria, micro e pequenas empresas possam produzir, gerar mais emprego. Nós já aprovamos esse ano vários projetos que desburocratizam. Hoje ou ontem foi sancionado, porque é o Diário Oficial Eletrônico, foi sancionado o cadastro positivo, que no momento oportuno a gente pode conversar sobre ele, mas vocês depois podem esclarecer a população. Vai ser muito importante, principalmente para quem não tem cartão de crédito, quem não tem cheque especial, poder comprar na praça dividido, sem ficar pagando mais juros, sem ficar pagando juros exorbitantes. Então nós temos a pauta econômica. Paralela a isso, nós temos a pauta de combate à violência. O ministro Sérgio Moro está muito empenhado. Hoje virou uma epidemia nacional, não existe mais cidades pacatas, por menores que sejam no Brasil, né? Você recentemente viu aí o que passou Coronel Sapucaia, um dia de terror com bandidos armados numa cidade pequenininha, atirando por quase 40 minutos, tentando roubar um caixa eletrônico, se não me engano. Nós temos essa pauta e, por fim, nós temos uma pauta que é muito ligada à pauta do presidente da República, que ele chama de pauta de costumes, onde ali se discute questões mais ligadas a valores, ao nosso dia a dia, de como nós entendemos a sociedade brasileira. O presidente foi eleito com uma pauta mais conservadora, isso tem que ser levado em conta, e essa questão vai ser discutida também pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional. Trabalho que não falta, mas também nós temos muitos senadores para isso. Somos 81, 3 por estado, estamos prontos. Tudo que passar pela CCJ vai ter tratamento rápido. Eu tenho trabalhado incessantemente, a gente não tem horas. Para ter uma ideia, só recentemente nós recebemos quase 300 projetos, agora em 60 dias. Já estou designando relatores. Os relatores têm compromisso de acelerar os relatórios para a gente votar. Vou dar um exemplo muito simples. Dos 3 projetos
do ministro Sérgio Moro, um, que é o menorzinho, criminaliza o Caixa 2. Passa a ser crime o político que na campanha receber dinheiro por fora, fruto de corrupção e etc. Antes isso era crime, mas ia para um outro tipo que a pena era muito, muito pequena e praticamente não dava resultado. Esse projeto do ministro Sérgio Moro, que, como eu disse, uma senadora apresentou para poder acelerar, chegou na minha mão, junto com os outros dois. Imediatamente, menos 24 horas, nós designamos 3 relatores, um para cada um, e esse do Caixa 2, ainda na sexta-feira, o senador disse para mim que agora, na segunda, portanto hoje, está entregando para que a gente possa, semana que vem, já votar na comissão em caráter terminativo. O que significa isso? Aprovado na comissão, já pode ir para a Câmara, não precisa passar pelo plenário do Senado, muito mais rápido, pode ir para a Câmara votar. Senadora, bom dia, Marcelo está falando. Senadora, só a título de informação, para esclarecer para o amigo ouvinte que nos acompanha neste momento, a senhora diz o seguinte: sancionado o cadastro positivo. A título de informação, sintetiza para a gente o que é isso, senadora. Tá. Até criou uma polêmica. Muito rapidamente, Marcelo. É muito comum as pessoas falarem assim, eu tenho proteção na internet. E isso é verdade. Mas o seu banco, ele tem o cadastro, a sua ficha, seu CPF, toda a sua vida, né? Quando você foi inadimplente, se você é adimplente, você paga as suas contas em dia há mais de ano, né? Por mais que tenha deslizado num momento ou no outro. Então, o banco agora, a partir de agora, passa a ter direito, a não ser que você não queira, aí você avisa antes, você vai avisar, a compartilhar esses dados. Não é dado da vida íntima, é só dado cadastral relacionado à sua vida fiscal, à sua vida econômica, com outros bancos e com micro, pequenas empresas, indústria, com comércio de um modo geral. Então lá vai ter o teu nome, onde você mora, tudo sigiloso no cadastro. O teu ganho, o teu rendimento, se você é bom pagador ou mal pagador. O que acontecia? Você pega uma grande loja de magazine ou mesmo o comércio pequeno no seu bairro. Se você vai comprar, por exemplo, um tênis para um filho e você não tem cartão de crédito, você não tem cheque especial, a pessoa olha e fala, eu não sei se você quer parcelar porque você não dá conta de pagar o tênis é caro em 3 vezes, em 2 vezes, em 4 vezes. O que eles fazem? Eles embutem um juro muito alto, porque para compensar os milhares de calote que outras pessoas vão dar. Então, todo mundo paga os juros pelo mal pagador. Agora não. Agora, se esse cadastro é interligado e você vai no comércio, seja pequeno ou seja num grande magazine, ou se você precisa de um financiamento, um valor pequeno que seja, para poder fazer o reboco da sua casa, ou pintar a sua casa, ou trocar a sua moto, ou trocar o seu carro, e você é um bom pagador, e você vai conseguir ter um juro menor, diferenciado, às vezes nem juro. Não, mas eu faço em 3 vezes sem juro, eu faço em 5 vezes sem juro. Então você vai ter uma pontuação, por exemplo, de 0 a 100. Não é o fato de você estar atrasado numa prestação que não vai te impedir. Não é isso. É que nós sabemos que tem gente que não paga mesmo. Então, eu atrasei, eu fiquei lá um ano devendo. Em vez de ter nota 100, ponto 100, você vai ter ponto 90, pontuação 90. Né? Aquele que nunca atrasa vai ter pontuação 0, aquele que atrasa sempre vai ter pontuação 100. Então você entra nesse cadastro positivo e com isso faz com que você pague menos. Ao você pagar menos juros, você compra mais. Ao você comprar mais, o micro, pequeno empresário e comerciante tem condições de comprar mais da indústria. Então ele também vai ter mais lucro, ele contrata mais gente, a indústria que vai vender mais também vai contratar mais. Então, se você conversar, por exemplo, aqui na Associação Comercial de Campo Grande, eles vão dizer, isso a pequeno prazo, daqui 3, 4 meses, a gente já começa a ver o resultado, nós vamos contratar mais gente e acaba diminuindo no Brasil, não só aqui, o desemprego. 7h53, já no finalzinho da entrevista com a senadora Simone Tebet, só para fechar, senadora, numa pergunta, 2 assuntos. O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, apresentou no dia 14 de março, reapresentou, né?
a CPI Lava Toga. A senhora não assinou. O que a senhora sinalizou para os seus eleitores e para o Brasil, já que até o presidente do Senado também declarou que não era interessante nesse momento a CPI Lava Toga, e o seu desejo de ver a renovação no seu partido, a nível nacional e no Mato Grosso do Sul, gostaria que a senhora comentasse. Tá, eu agradeço, inclusive, a primeira pergunta que me permite esclarecimentos. Quando eu fui assinar, eu estava para assinar, eu vi o requerimento muito grosso, muitas páginas, se não me engano, 11 ou 13. Normalmente o requerimento de uma CPI tem 3, 4 páginas. Eu falei, Alessandro, deixa eu dar uma olhada nisso aqui antes. E eu sou professora de Direito Público, eu sou advogada, dei aula há muitos anos nas universidades aqui, exatamente sobre esse assunto. E quando eu olhei, eu vi que ele tinha elencado 13 pontos. Dos 13 fatos, entre aspas, determinados contra ministros do Supremo, dos tribunais superiores, eu vi que eu tinha ali 2 ou 3 fatos determinados, que os outros casos não eram. E eu dou um exemplo muito simples, até de um fato que me prejudicou. Hoje eu não sou presidente do Senado, até por esse fato. Uma das razões. Ele colocou lá que na madrugada o ministro Toffoli tinha determinado que a votação do Senado era secreta. Isso não é motivo, e nem pode, a Constituição proíbe que a gente abra a CPI para investigar atividade que é típica do juiz. É típica do juiz julgar, a não ser que haja por trás alguma coisa e não tinha nada ali, algum indício de corrupção e não era o caso. Então, mesmo naquele fato determinado que o ministro agiu, a meu ver, até me prejudicando, aquilo não era fato para a CPI. É um dos casos, eu poderia elencar todos eles. Então, dentro dessa questão, eu falei inclusive para o senador colega, até com o requerimento, coloca os 3 fatos que estão determinados, vamos trabalhar em cima disso, eu não tenho condições de assinar. Paralelo a isso, falei também para ele, falou, isso aqui pode parar na CCJ, parecia que eu estava adivinhando. Eu presido a CCJ e como presidente, nesse caso específico, eu viro uma juíza, eu não posso ali nem votar e eu tenho que conduzir de forma imparcial. Então, você já tem as assinaturas suficientes, eu não vou assinar a CPI. Foi dito e feito. Houve um questionamento em relação a todos esses fatos. O presidente Davi Alcolumbre julgou que não poderia receber a CPI e agora a CPI está na Comissão de Constituição e Justiça para analisar a legalidade, se ela tem que ir para frente ou não, ou se ela tem que ser readequada. Já designamos o relator, assim que o relator apresentar o relatório, que vai ser em breve, pode ser até hoje, pode ser amanhã, enfim, nós vamos pautar, e pautando, os senadores vão analisar se essa CPI tem que ir para frente ou não, ou se tem que fazer outro requerimento, enfim. Em relação à renovação, de uma forma muito objetiva, acho que também os partidos têm que ouvir as ruas. Os partidos hoje não têm crédito nenhum, estão desmoralizados porque, infelizmente, os partidos políticos teimam em não haver renovação. Nós estamos dentro do MDB numa luta em nível nacional, isso depois é para nível estadual e municipal, de renovar novos quadros, buscar a juventude, buscar as mulheres, buscar os trabalhadores que queiram se filiar. E eu bati na tecla, e parece-me que vai ser vencida essa tese, de que na nacional, que a eleição é só final do ano, o Romero Jucá deixe a presidência do Senado, do partido, não seja candidato, para a gente ter renovação nos quadros nacionais. Resumindo, ou o MDB se reinventa, ou os partidos tradicionais todos vão virar pó. Gente boa tem, nós temos muita gente boa, né? Ouso dizer que existem mais políticos honestos do que desonestos, ouso dizer, porque tenho convicção disso, de que o MDB tem muitos políticos competentes, honestos e que trabalham pela população brasileira, muito mais do que políticos desonestos. Consequentemente, o MDB tem que renascer e renascer ouvindo as ruas. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Uma ótima semana aí no Senado da República. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Uma boa semana a todos. 7h58. Agora 8h03, final do nosso Jornal da Hora nesta segunda-feira. Uma ótima semana para você que nos dá o carinho do Rádio Ligado. Abraço, Marcelo. A gente volta amanhã
às 7 em ponto. Continuem aqui na Rádio da Família, aquela mensagem de fé, de esperança, de muita coragem e de sabedoria com Deus, na voz do Ronei Júnior. Bom dia, 92.